Olá, esse é o MNcast, o podcast da Menezes Nível Sociedade de Advogados. Hoje nós vamos falar sobre o impacto da inteligência artificial na advocacia. E eu tenho um convidado, um ilustre convidado, que é o meu querido amigo Paulo Brincas. O Paulo foi meu professor na graduação, na faculdade. É uma das principais referências que eu tenho na advocacia. A época da faculdade, eu sempre quis ser advogado, né? Mas daí no curso da faculdade eu fui tendo contato com alguns professores e sobretudo Paulo e alguns outros. E dali que me despertou a vontade também de ser professor, né? Quando eu tive aula com o Paulo eu pensava assim, agora eu sei o que eu quero ser igual a ele. Mas o Paulo é uma grande Que referência. responsabilidade Ah, para mim, então, Joel. Paulo. O Paulo, ele é um advogado aí, civilista, dos nossos grandes civilistas Obrigado. nacionais. O Paulo tem uma carreira, uma trajetória incrível na Ordem dos Advogados do Brasil, umas 3 décadas, né, Paulo, de contribuição à Ordem, Com cargos, efetivamente, 24 anos. 24 anos. Foi presidente da Seccional de Santa Catarina, conselheiro federal 2 vezes presidente e de hoje é caixa. o coordenador de tecnologia e inovação do Conselho Federal da Ordem dos Sim. Advogados do Brasil. E é com o Paulo que nós vamos ter hoje a satisfação de bater esse papo sobre o impacto, repito, da inteligência artificial na advocacia. Eu já queria pedir que você, enfim, se atentasse que esse podcast ele fica disponível no Spotify, no YouTube, então segue a gente lá para acompanhar todos os outros podcasts da MNcast. Então, Paulo, eu queria dividir nossa conversa em dois grandes blocos, vamos dizer assim. Queria primeiro conversar sobre o que a gente tem hoje sobre inteligência artificial, Uhum. né, o estado atual da arte, o que nós usamos e os impactos disso, que já são impactos substanciais na advocacia. E depois um segundo bloco sobre o que está por vir, né, o futuro da inteligência artificial e como isso vai impactar ainda mais a advocacia. Vamos tentar fazer nessa segunda etapa um exercício de futurologia, Futurologia. né. Paulo, sobre o que temos hoje, sobre a atualidade, saiu recentemente a recomendação do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, é pão quente, né, isso é uma novidade, uma recomendação do Conselho Federal sobre o uso de inteligência artificial Dos pelos escritórios. advogados, pelos escritórios de advocacia. Essa recomendação, ela se assenta, pelo menos na minha interpretação, em 3 pilares básicos, 3 grandes preocupações: confidencialidade, privacidade, prática jurídica, ética, sobretudo em razão dessas alucinações e a responsabilidade do advogado em relação a isso, e a comunicação com o cliente, né, a transparência, o dever de informação sobre o uso da IA generativa. Paulo, conta um pouco aí sobre essa recomendação, como é que ela foi construída, o histórico dela e os seus principais aspectos. Bom, a grande... Em primeiro lugar, quero agradecer, uma honra, uma alegria estar aqui com você, A Joel. honra é toda minha, com certeza. O... Se eu fui ou sou, de alguma forma, ajudei na inspiração, Foi. você Foi e continua. foi muito além do ex-professor, porque o Joel, todos sabem, é um expoente da advocacia. E criou um conceito, você criou um conceito novo de advocacia que não havia no mercado, né? O teu escritório é um conceito diferente, um conceito novo, totalmente inovador. Obrigado, E Paulo. o Obrigado. sucesso é consequente disso. Que bom. Então, em primeiro lugar, Obrigado. muito obrigado pelo convite, é uma alegria estar aqui com você. Sim, meu amigo, na realidade nós estamos iniciando uma nova era, que é a era da inteligência artificial em todos os setores da sociedade, mas em particular nos nossos escritórios de advocacia, né? Na forma como nós exercemos a profissão. Isso está chegando agora, a gente tem que lembrar que essa tecnologia é uma tecnologia muito nova, isso tem 2 anos, desde que ela veio Uhum. a público, Que né? loucura, né? 2 anos e 2 anos. transformando tanto, né? Nos Imagina impactando tanto. 10. Imagina 10. Tem um autor, um historiador, o Yuval Harari, que costuma dizer que tudo que a gente está vendo sobre inteligência artificial, que choca muita gente, né? As pessoas ficam impressionadas, você tem que pensar que ele é a ameba da inteligência artificial. Ele quer dizer o seguinte: seres vivos nasceram, as primeiras formas de vida foi a ameba, que se Uhum. desenvolveu, veio até os dinossauros e depois até nós próprios.
E ele diz assim: o que nós temos hoje é apenas a ameba da inteligência artificial, ou seja, é Limiar. o Início. início. Imagina o dinossauro quando Está vier. engatinhando, né? Aí O começou a que vem andar. pela frente. Mas o fato é o seguinte: realmente, o Conselho Federal, agora na sessão de novembro, editou algumas normas sobre o uso de inteligência artificial. Isso tudo muito no começo. A própria norma diz no finalzinho que ela tem que ser constantemente atualizada e revista. Mas alguns parâmetros já estão definidos aqui, eu achei importante que fossem estabelecidos. Só para te citar alguns, você já fez alguma menção, mas em primeiro lugar, é lembrar de um dever sagrado que todos nós temos em relação ao sigilo profissional dos assuntos e dados dos nossos clientes. Isso não se limita à LGPD. É muito mais amplo do que a LGPD. É sigilo do que está acontecendo dentro do escritório, sobre os nossos clientes, quem são, como, o que tem, enfim. E o uso da inteligência artificial pode representar um perigo para isso. Porque toda vez que você usa a inteligência, você está utilizando um chatbot, e esse chatbot trabalha com toda a informação que todo mundo traz ali. Então você tem que ter muito cuidado ao inserir qualquer informação de um cliente teu. Você tem que saber Essa informação fica, né? que essa Você não sabe informação o que pode a ficar. tecnologia vai fazer com ela. Exatamente isso. E a responsabilidade, Joel, é nossa como advogados. Nós temos a responsabilidade, inclusive sobre um vazamento de dados. Seria, então, necessário que, antes de utilizarmos qualquer sistema de inteligência artificial, nós nos informássemos sobre qual é a política de privacidade daquele sistema que a gente está operando ou querendo operar, como funciona isso, e estarmos preparados para guardar esse sigilo. Até agora era mais simples, né? Você deixa dentro do escritório, tranca o escritório, é ali que estão as informações. Agora não é mais assim. A partir de agora, isso vai para uma inteligência, para um algoritmo que recebe de diversas fontes, e você tem que zelar por essa. E é difícil, né? Porque ainda que você no prompt lá, quando você vai fazer a provocação para a inteligência artificial, você não indique o nome dos clientes, mas se você fizer o upload de documentos, de contratos para serem usados, né, na pesquisa ou na formatação de algum tipo de peça, essa informação vai ficar na tecnologia, Isso né? depende de qual aplicativo você está usando. E o ponto é o controle, né? Porque também uma coisa é eles declararem que tem uma política assim assada, outra coisa é depois vazar e você ser responsabilizado por isso, né? Na verdade, assim, ó, uma discussão que pode acontecer a partir daqui é o seguinte: você utilizou um sistema que não guarda sigilo sobre as informações ali inseridas. Então você utilizou mal, você infringiu a norma estabelecida pelo Conselho Federal. Certamente haverá responsabilidade sobre isso. Essa é uma situação A. Situação B. E, Paulo, pura e simplesmente por ter utilizado. Por ter Independentemente do vazamento Sim. de algum evento concreto. Por ter utilizado. Ter exposto a informação sigilosa a um sistema que não é confiável. Isso seria o equivalente a você deixar um documento de um processo na rua, para que todo mundo visse. Você não pode fazer isso. Documento de cliente teu tem que estar guardado. Na era da inteligência artificial é você utilizar um chatbox que não traz esse tipo de segurança, e aí tem essa possibilidade de responsabilização. Essa é a primeira etapa, a primeira hipótese. A segunda hipótese é você se prevenir e utilizar um sistema que dê essa garantia de sigilo, inclusive utilizar da forma mais adequada. É tal história, quando você faz o upload, não tem muito o que segurar. E esse sistema sofrer um ataque e tiver esses dados vazados. Repara que são hipóteses diferentes. Eu tenho falado com alguns técnicos que me dizem assim, olha, esse sistema, ele, nos seus termos de uso, ele garante a privacidade e o sigilo, mas eu não confio, eu não sei se é assim. Complicado também, né? É complicado. E repare
que a nossa instituição OAB vai precisar se debruçar sobre esse tema. Qual o grau de responsabilidade do advogado? Quando ele, que aí eu acho que é total, quando ele, na hipótese A, ele escolhe mal um sistema, uma tecnologia sabidamente, ou pelo menos ele deveria ter se informado sobre isso, tem responsabilidade sobre isso. E na segunda hipótese, ele se protegeu, ele buscou um sistema a princípio seguro e o sistema falhou. Ele se responsabiliza ou não? Qual a posição da OAB sobre isso? A gente não tem isso ainda, porque é um assunto muito novo ainda, né? Tema bem interessante. É um tema interessante, mas a responsabilidade é a mesma. O grau de culpabilidade dele. Exatamente. Enfim, qual a precaução que ele teve, vai ser uma discussão quente. É uma discussão quente. Agora, a gente nem tem o caso ainda, né? Mas quer me parecer que se você tomou as medidas, você estaria tratando de uma responsabilidade objetiva, né? Do advogado. Você tomou as medidas, você se precaveu contra aquilo. Você escolheu um sistema seguro. E o sistema sofreu um ataque hacker e teve aqueles dados vazados. Você é responsável por isso? É diferente se você não se precaveu, se você não teve o cuidado necessário. Então... Só que às vezes não é nem um ataque hacker, né? É o próprio sistema. Sim. O dado sair lá de dentro. E é um tanto incontrolável. Tem muitas coisas hoje que são surpreendentes, né? Teve aquele caso de 2023 que o ChatGPT ele mentiu, né? Que tem aquele teste das imagens lá para entrar no site, para identificar o robô. Ele não conseguia identificar, só para comunicar ao leitor, imagino, né? E daí ele procurou um site que ajuda as pessoas a resolver problemas e ele pediu então que ajuda para identificar as imagens. A pessoa que o atendia perguntou em tom até jocoso se ele era um robô, e ele disse que não era um robô, que tinha deficiência visual e que, portanto, por isso recorria àquela ajuda, então a pessoa identificou para ele, ou seja, ele mentiu. E teve esse caso espantoso aí de semanas atrás da inteligência artificial da Google, né, que o sujeito, um estudante americano, fez uma pergunta lá sobre algum desafio de terceira idade, alguma coisa relacionada aos idosos, e a IA respondeu que o homem era um fardo para a humanidade, um peso para a Terra e que deveria morrer. Um negócio impressionante, né? Então, assim, me parece que às vezes também não é nem uma boa má-fé da empresa que desenvolve a inteligência artificial, ela mesmo não controla direito o produto dela, tanto que tem todas essas auditorias, esses foros de ética, essas discussões. Esse é um dos grandes problemas da inteligência artificial. Então o sujeito faz confiando que é uma segurança, mas quem garante? E do outro lado da ponta está o cliente, né, que não tem nada a ver com isso. Né? Esse é um dos grandes riscos, e nós não estamos falando aqui de advocacia. Estamos falando globalmente, genericamente. O programador da inteligência artificial, o criador do algoritmo, não tem como saber onde é que o que esse algoritmo vai aprender. Ela é generativa, ela gera, né? Então, o que ele vai fazer? Ele quer responder a pergunta. Né? Você não tem controle, ou pelo menos tem algum controle, mas não controle absoluto sobre o caminho de aprendizado que a inteligência artificial vai ter. E esse ponto que você me... Eu estava pensando sobre isso, sobre essa questão da responsabilidade, sobre o sigilo. Uma ideia, talvez, nós não temos ainda no escritório, mas é uma coisa a se pensar. Até porque a gente não utiliza de forma institucionalizada e maciça ainda. Né? É uma utilização ainda ocasional. De inserir nos contratos de honorários, né? Você informar o cliente que utilizará a tecnologia ABC. Isso é uma das previsões. É uma das previsões da regra, é a obrigatoriedade disso. Na verdade, não é obrigatoriedade. Mas é uma recomendação. A regra põe como recomendação que você insira. Agora, uma coisa interessante a gente lembrar esse ponto que você estava falando. Seria uma boa medida de precaução, né? Pelo menos você informa o cliente, é transparente, e ele vai... O problema é não concordar e você usar, né? Daí a culpa quando você está se comunicando com o cliente através de inteligência artificial. Mas eu penso nessa hipótese que a gente estava falando, ele inserir dados que são sigilosos, ou seja, dar ciência ao cliente que vai utilizar daquela tecnologia, que vai inserir esses dados lá, que utiliza a tecnologia X para que o cliente concorde com aquilo, porque eu acho que era uma boa medida para ele se resguardar da responsabilidade. A norma do Conselho Federal, ela atinge as duas situações. Atinge a situação de um direito do cliente saber que o seu escritório de advocacia usa inteligência artificial,
E um segundo de que o cliente tem o direito de se comunicar com uma entidade humana, ou seja, com uma pessoa. Sim. Ou seja, ele tem que saber se ele está se comunicando com uma inteligência artificial ou não, e ele tem o direito de recorrer a uma pessoa humana. Uhum. E não apenas, isso está previsto ali também na norma. Mas eu acho que pode ser uma sugestão até como tu falaste, que vai ser atualizado Sim, periodicamente, esse dever de informação de uso da inteligência artificial e que tipo de inteligência artificial ser consignado expressamente em contrato ou um termo de aceite por parte do cliente, eu acho que isso resguardaria a responsabilidade do advogado. Sem Né? dúvida. Eu acho que é uma Sem dúvida. possibilidade. Inclusive, depois, se houver um determinado problema, Sim, se o advogado teve o cuidado de sim, expor ao justamente por cliente isso. esse Como uma grau de recomendação, transparência no né? contrato de honorários. Dever de informação, né? Dever de Sobretudo. informação. Especialmente nesses casos mais sensíveis e, né? Sim. Sobretudo nesses casos. Sem dúvida. E quem trabalha com áreas como, por exemplo, direito de família, coisas Sim, pessoais, penal. aí, penal, áreas muito Ah, delicadas, a né? advocacia, a grande parte é bastante delicada, né? Se a gente verdade. começar a listar. É verdade. Eu vou puxando para minha área, Pra tua questões de também é delicado. responsabilização de agentes públicos Uhum. e, evidentemente, as pessoas não querem que essas informações sejam... É isso. Você vê a importância do sigilo na profissão. Pelo amor de Deus. O sigilo é o básico da profissão. A advocacia... Sabe que eu levei muito tempo para aprender isso, sabe? Uhum. Opinião pessoal minha, talvez você discorde, mas a minha opinião, a advocacia, o nosso negócio, onde a gente ganha dinheiro, é no relacionamento com o cliente. O direito, o processo, são instrumentos que a gente usa para chegar no fim, que é o relacionamento. E quando eu falo relacionamento, o que é? Confiança. Sim. Confiança. Yes. Você estabelece um grau de confiança com o teu cliente e a partir... E isso é a advocacia, você ajudar a pessoa. Você tem todo aquele cabedal de conhecimentos, você tem ferramentas, você tem uma estrutura, mas isso são ferramentas para você conseguir ajudar alguém que está pedindo ajuda. Sim, sem E dúvida. essa relação pessoal, aqui é que está a advocacia. Nós temos uma carta de princípios do escritório, nomeia alguns valores, e o último é essa confiança e a honra de ter recebido essa confiança do... Uhum. Né? E o nosso dever enfim, de honrar essa confiança. E você consegue imaginar confiança sem sigilo? Quer dizer, o cidadão está trazendo, está te abrindo um aspecto importante da vida dele e você não dá esse sigilo? É isso que tem que estar... É nisso que tem que pensar o advogado aqui no uso de inteligência artificial. Essa recomendação do Conselho Federal é importantíssima. Sim. Há um outro aspecto aqui também, Joel, que é o seguinte. O CNJ está estudando a elaboração de normas, assim como essa também, um negócio muito interessante e muito importante para o uso de inteligência artificial no Poder Judiciário. O TCU fez uma recentemente sobre o uso da inteligência artificial pelo TCU. Uhum. No mesmo sentido. Está todo mundo correndo atrás disso. Todo mundo correndo atrás. Eu participei agora, são uns 2 meses atrás, recebi um convite muito honroso de expor um trabalho numa audiência pública do CNJ, especificamente sobre este assunto. Inteligência artificial no Poder Judiciário. Isso é um assunto que tem comentado muito. O CNJ fez uma pesquisa, por ocasião, um pouquinho antes dessa audiência pública, fez uma pesquisa com a magistratura. Porque o que acontece? Você sabe que vários tribunais já estão usando. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, o nosso Tribunal de Justiça Estadual usa o sistema da Microsoft. Está utilizando normalmente, está disponível, já fez o contrato, o Copilot já deu treinamento aos magistrados, está disponível para ser utilizado. Vários outros tribunais estão trabalhando nisso, praticamente todos, cada um com seu sistema, contratando a empresa A, a empresa B e a empresa C. O CNJ fez uma pesquisa com a Magistratura Nacional sobre quantos por cento dos magistrados já estão usando IA, o que de IA, qual a ferramenta e para quê. E eles ficaram muito surpresos que, primeiro, foi um número ainda muito pequeno, um percentual muito pequeno, mas o principal... Eu sinto mesmo em relação à advocacia. Também. Acho que ainda o número é pequeno. Eu diria que a gente nem começou a usar ainda.
mas tende a Uhum. ter um crescimento Já exponencial. vamos chegar nesse ponto, mas deixa eu só te dizer o seguinte: o que mais surpreendeu é no que eles estavam utilizando. E a magistratura estava utilizando a IA principalmente para pesquisa de jurisprudência. Isso é perigosíssimo, porque as ferramentas de inteligência artificial generativa disponíveis no mercado não foram criadas para pesquisa de jurisprudência. O caso típico disso é um caso que aconteceu nos Estados Unidos no ano passado, de um colega advogado, sabe que lá é o sistema de precedentes, né? Fez uma petição utilizando uma ferramenta de inteligência artificial, levou isso para o Poder Judiciário, o juiz foi lá olhar, foi ler aqueles casos e não conhece esses casos, foi pesquisar todos eles falsos. A inteligência artificial, ela é criada para fazer texto. Ela não sabe que aquele texto que você está citando tem que vir de uma decisão judicial proferida por um tribunal. Blá, blá, blá. Não sabe disso. Ela gera o texto. Moral da história, esse advogado está sendo processado criminalmente por ter induzido em erro o juiz, corre o risco de perder o direito de advogar, inclusive, pelo fato de ter utilizado mal. Então, a primeira coisa é a seguinte: cuidado quando for fazer pesquisa de doutrina e jurisprudência usando inteligência artificial. Pode ser que no futuro nós tenhamos ferramentas de inteligência artificial específicas para o direito, tem muita empresa já trabalhando nisso, específicas para o direito e preparadas para buscar jurisprudência. Mas hoje em dia é muito arriscado. Não é para isso que a inteligência artificial foi criada, ou pelo menos os sistemas que estão disponíveis. Então isso é uma outra preocupação. É alucinação, né, que se fala. Alucinação. Que Na é um verdade, grande problema. a alucinação é o termo como se costuma usar, mas sinceramente não vejo como alucinação. Assim, ó, Alucinação quando ele inventa, né? Quando ele inventa um precedente que não existe. Mas tudo que ele está fazendo, ele Ou está que inventando. adultera. Não, porque ele tem um dado, né? Ele puxa do dado que ele quando recebe. você pede para uma inteligência artificial, por exemplo, fazer um roteiro de um filme, ele vai criar tudo aquilo. Ele é por isso que é generativo, ele gera. Aí você diz, mas é com base em probabilidades e dados, sim, né? Com a informação que ele tem. Aí assim, então, não é você faz um upload de um processo, ele vai entender aquilo e ele vai criar texto em cima daquilo. Ele sabe que os textos de direito, as petições, tem o texto corrido, depois 2 pontos, um trechinho que você faz uma citação, tal. Ele faz a mesma coisa. Ele só não sabe que uma parte é criação tua e a outra parte você está citando algo que... Eu não sei se é alucinação. Ele não foi treinado para isso. Mas tem sido, né? Vem sendo treinado, inclusive pelos próprios escritórios, né? Que estão fazendo seus próprios treinamentos e, enfim... e tem diminuído muito, assim, o relato que eu tenho obtido dessas alucinações em relação à jurisprudência, a citação de doutrina Mas é um perigo, né? Você faz uma petição, cai aquele acórdão, vem aquele acórdão perfeito, né? Aquele exatamente, né? Que cai como luva, como se costuma dizer, de desconfiar, tem que olhar de novo. Não é tão simples. Na verdade, o advogado tem a responsabilidade de verificar todos os documentos que são gerados Isso pela é uma outra inteligência preocupação artificial. da norma. Porque a responsabilidade ética é dele, né? Inclusive, sob pena de incorrer em litigância de má-fé e outras sanções previstas no ordenamento. Outra coisa é não permitir que a inteligência artificial substitua a atividade humana da advocacia. Ou seja, ela é uma ferramenta que vai te ajudar a prestar um bom serviço. Mas não é... A inteligência artificial não é advogado. Ela pode muito, mas ela não é advogada. E a gente tem que entender... Muitos fazem uma comparação que a inteligência artificial hoje, no estado que está, é como se fosse a calculadora. A calculadora das ciências exatas é a inteligência artificial para as humanas ou para aqueles juízos subjetivos. Né? Ela te dá a base para que daí tu trabalhe em cima. Ô, Joel, sabe que... Essa é uma comparação que é feita muito usualmente. Sim, Acho que hoje, né? No futuro vai ser coisa diferente, mas hoje talvez pensando estamos nessa nisso. questão da calculadora. Deixa eu te contar, eu estava em Brasília um tempo atrás, no Conselho Federal, a gente é procurado por muitos empresários do setor de Lawtechs que desenvolvem ferramentas, tal, e eles querem mostrar a ferramenta para ver se tem uma parceria com a OAB Nacional, tal. E
Eu estava recebendo lá em Brasília um colega nosso advogado, também empresário do setor de tecnologia, tem uma empresa boa, que desenvolveu um sistema. E aí ele estava fazendo uma apresentação em PowerPoint, dizendo das vantagens, da importância, tal, e estava passando aqueles slides e tal. Aí ele passou um slide rapidinho. Passou o slide rapidinho e eu... Sabe quando você dá um pulo assim? E já foi para o próximo e disse, não, peraí, um pouquinho. Volta naquele ali que eu quero ver o que está escrito com calma. Olha, eu fiquei lendo aquilo com muita atenção, pensando nos efeitos do que estava escrito. E era uma frase muito simples. A frase dizia o seguinte: nos dias de hoje, o advogado perde muito tempo estudando o processo e redigindo petição. Eu te confesso que eu quase caí para trás. Porque, assim, Joel, é a mesma perde coisa... muito tempo, perde todo o tempo. Né? É a mesma coisa que você dizer, por exemplo, que o motorista de caminhão perde muito tempo dirigindo. Caminhão. Mas não é essa a atividade fim dele. Você está entendendo que o que está acontecendo aqui é um deslocamento da atividade do advogado? Aquilo que era a nossa atividade fim, estudar processo, redigir petição, estudar, etc., está se deslocando. Deslocando como? Para onde? Repara que é uma nova advocacia, né? Sim. É uma nova atuação do advogado. Primeiro. Que vai ser muito mais estratégica daí, né? Muito mais estratégica. Esse trabalho de base vai vir quase que pronto. Né? Vai vir pronto. E principalmente, olho no cliente. Olho no cliente. Preocupação com o cliente. Empatia com o cliente. Assim, eu tenho uma expectativa boa em relação a isso, tá? Acho que é o momento em que nós voltamos à origem do que é advocacia de verdade, que é o que você tem nos teus princípios dentro do escritório. A relação de confiança, você receber alguém e você entender que aquela pessoa é uma pessoa humana te pedindo ajuda. E tá lá porque não resolveu sozinho, né? Não resolveu. Não deu conta. E vem bater na tua porta. E às vezes só de consultar e de fechar com um advogado, o sujeito já sai como se tivesse resolvido, né? Já sai com outro ânimo, com outra cara. Agora eu entreguei aqui o meu problema que eu não consigo resolver, entreguei nas mãos desse advogado, é um advogado competente, ninguém melhor do que ele para resolver isso. Então isso é... E você sabe que acredito que isso é uma das coisas mais importantes para o cliente fechar o contrato, claro, você tem que ter experiência, você tem que saber o que você está fazendo, enfim. Mas às vezes os colegas esquecem disso. Uma das coisas mais importantes que o cliente, pelo menos na minha experiência profissional, 36 anos fazendo isso, o cliente, ele sabe que você tem um bom escritório, ele sabe que você conhece a matéria, isso tudo é importante, mas o que é o pulo do gato para fechar é ele entender, ou ele sentir que você está preocupado com ele. Comprometido. É empatia. Comprometido. Né? É empatia, compromisso. Se ele sentiu, se você tem todo esse ferramental, mas você passou para o cliente a imagem de que, tá, tudo bem. Mais um. Você não gerou essa confiança. Agora, se você nem tem tanta estrutura, o escritório menor, etc. Mas assim, cara, estou muito preocupado, vamos resolver isso aqui, pode contar comigo. Esse tipo de approach fecha o negócio. Por isso é que eu costumo dizer, o nosso negócio, Joel, não é processo. E talvez essa tecnologia nos tire da zona de conforto e nos faça melhorar muito isso. Mas exatamente. Né? Exatamente. Talvez nós estejamos um tanto descuidados, falando da advocacia no seu todo. E agora a gente vai ter que prestar muito mais atenção. Eu te diria vai ter que ter um relacionamento muito mais próximo, deixar o cliente muito mais bem informado, estar mais próximo dele, entendendo o negócio dele, enfim. Porque até agora, a advocacia tradicional, nós somos... Sabe aquela história de que o que não está nos autos não está no mundo, né? Nós recebemos o processo, nós temos que ganhar o processo. As consequências disso, vai ganhar, vai ser bom para o cliente, vai ser ruim para o cliente, mas não importa, eu quero é ganhar o processo. O que não está nos autos, não está no mundo. Me interessam os autos. É isso que está mudando. Porque a partir de agora, Joel, a gente começa a ter um olhar pro cliente, para o problema do cliente, e resgata essa essência da advocacia, que é ajudar as pessoas. Eu queria falar sobre isso um pouquinho mais na frente, mas já chegamos a esse assunto e agora não tem como a gente fugir disso. Que é um impacto... Hoje,
Hoje me parece que seja uma calculadora, me parece que seja um assistente. Hoje, no quadro atual, não substitui o advogado. Pode até otimizar a produção e, portanto, fechar algumas vagas em escritórios ou empresas, né? Já gera algum Uhum. impacto na advocacia, mas me Pela parece que esse eficiência, né? impacto ainda não é tão substancial. Sobretudo no pessoal que está começando, no estagiário, no jovem advogado, então já se consegue otimizar esse trabalho. Mas, enfim, como tu falaste, nós estamos aí na ameba, né? Uhum. A tecnologia está engatinhando, ela vai muito para frente ainda. Há perspectivas bem, bem promissoras para a tecnologia e que geram uma ansiedade, né? Dá um medo. Eu fico meio angustiado com isso, né? Com o que pode acontecer. E lendo esses livros e esses materiais que são feitos pelas pessoas que estão à frente do desenvolvimento dessas tecnologias, a grande maioria dele é muito assustada, muito temerosa com o que está por vir. Dizem aí que mais ou menos em 5, 6 anos é bem possível que nós tenhamos a inteligência artificial geral, Uhum. A superinteligência. a superinteligência, que ela mesmo se programa, Uhum. né, e ela vai ter a capacidade ou conhecimento em todas as especialidades humanas equivalente a um auto-especialista, né? Ou seja, será uma inteligência sem comparação, né, muito superior a qualquer outro humano. Isso vai impactar muito na É advocacia. um grande problema de Daí um impacto muito forte. E o meu temor é que hoje no Brasil, 1,5 milhão de advogados, né? O que vai ser dessas pessoas? Né? O que vai ser da classe? O que vai ser desses profissionais? Né? Existe um movimento muito grande acontecendo. A partir da vinda dessa tecnologia, sinceramente, Joel, eu acho que a gente não começou a usar IA no escritório ainda. A gente está só rabiscando. A gente está só Hoje é um começando. É apoiozinho, um um apoiozinho, uma assistente. brincadeira. Alguém pode estar talvez um pouquinho mais Sim, avançado, mas outro assim, menos, mas não é uso pesado de é. inteligência Mas artificial. está por vir. Tá por vir. Eu digo tá por vir, é esse próximo ano ou outro. Então, logo, esses Muito empresários. rápido, né? Sim, muito rápido. Isso vem, Como esse negócio tem há 2 anos, né? sem Vê, dúvida. acho que menos 2 anos, até 2 anos atrás, ninguém ouviu falar disso, Não, ela né? veio a público há 2 anos, né? E o que é interessante a gente lembrar é o seguinte: todas as vezes, vamos falar bem abertamente aqui, tá? Bem papo reto, como diziam os jovens, né? Todas as vezes que há uma grande mudança de ambiente, muitas oportunidades aparecem, mas muita gente se prejudica também. O que a gente tem que ter em mente é que o ambiente da advocacia, estou falando da advocacia porque nós estamos batendo papo sobre isso, mas qualquer profissão Sim. vai mudar muito. Então, se você tiver, que é muito natural do ser humano, né? Aquela aversão à mudança, eu não sei para onde é que vai, eu não sei se eu vou me dar bem, se eu vou me dar mal, etc. É complicado E porque toda mudança expõe a risco, né, te Paulo? põe a risco, só que a questão é que o grande risco é você não estar preparado para a mudança. O Harry diz isso, né, no Sim. Nexus e até antes, já vinha falando, né? A gente provavelmente vai ter que mudar ou vai ter que redirecionar a nossa carreira em Uhum. algumas oportunidades durante a vida, Várias vezes, sobretudo essa inclusive. geração, né? E muitas Exatamente. vezes coisas totalmente disruptivas, uma coisa nada a ver com a outra que vinha Por fazendo. isso é que me preocupa, É uma Joel. resiliência, uma Assim, ó, eu, capacidade. eu entendo que as pessoas tenham preocupação em relação à mudança. Só que repara que essa preocupação, não vou chamar de medo, mas esse receio em relação à mudança, Eu tenho um pode, medozinho. Dá pra isso, falar de medo. isso pode te colocar numa situação mental de não querer saber disso. Não adianta, né? Essas coisas. E esse é o risco. Não, isso não Esse é tem o risco. utilidade nenhuma. Isso Na te ve- carrega, te leva. Sim, a Não há gente. como. E principalmente, Joel, procurar Não tudo. há alternativa a Não negar. tem alternativa. Não dá para dizer para o mundo que eu quero descer. Né? E o problema é o seguinte: a gente não tem o desenho do que vai ser. As coisas estão acontecendo. A única certeza que a gente tem é que a advocacia daqui a 10 anos, cara, daqui a 10 anos eu vou estar trabalhando também. Vai ser, Espero. sim, muito diferente do que é hoje. Muito diferente. É a única certeza. Eu acho, Mas Paulo, assim, diferente ó, em que a gente não sabe. profissionais que estão na nossa posição,
né, que tem décadas de advocacia, que tem escritórios consolidados, a gente faz uma advocacia Sim, estratégica, né? E essa eu acho muito difícil que qualquer versão de inteligência artificial substitua, sem dúvida. né? É aquele negócio, vai ter o julgamento. Quem são os 3 desembargadores? Uhum, Qual o perfil? uhum, Que dia que eu vou despachar? Será que eu levo o memorial assim? Será que eu levo o memorial assado? Né, como eu abordo? Outras vezes que eu estive com ele, qual a reação? Será que o sujeito simpatiza comigo, não simpatiza? Será que vou eu falar com ele? Será que não vai um outro sócio, um outro colega do escritório falar? uhum. Como falar? Qual o tom de uma sustentação oral? eh, como abordar uma questão, como estruturar uma peça, ordenar as coisas, como chamar atenção. Eu acho que essa advocacia estratégica, essa acho muito difícil ser substituída. Ela O não vai. ponto é aquela de base, né? E que, sobretudo, os estagiários e os jovens advogados são encarregados, né? Aquela de fazer a pesquisa, agora a pesquisa vem automática, de fazer uma primeira versão, de rascunhar uma primeira versão de uma petição, ou de fazer uma petição intermediária de baixa complexidade. Então, a tendência da inteligência artificial substituir os advogados em relação a isso, não que um outro advogado não vá supervisionar e monitorar, mas a tendência de hoje um advogado faz, a inteligência artificial passar a fazer, é enorme. E no Brasil a gente conta com esse absurdo de 1,5 milhão de Sim, advogados, sim. né? Uhum. Então, o impacto disso para esse contingente, eu acho que vai ser. Concordo em parte. Vou dizer só o ponto em que eu acho que é a questão da estratégia. Eu não tenho dúvida, isso é um valor agregado, isso vem com a experiência, vem com o tempo, com o estudo. Mas mesmo essa estratégia, você vai precisar ter a estratégia, mas você só vai ter uma boa estratégia se estiver usando uma ferramenta de IA. Vou te explicar como. Sim, vai nos auxiliar nisso. Imagina o seguinte: imagina que você tem um julgamento de uma determinada matéria numa determinada Câmara do Tribunal, ou com um juiz. Vamos botar um juiz de primeiro grau. Então você tem um processo criminal com o juiz da vara tal, da comarca tal. Você pode fazer o seguinte: isso já pode ser feito hoje, inclusive. Tá? Já tem tecnologia para isso. Você pega todas as decisões que esse É a juiz deu jurimetria, né? Para ver a tendência. nos últimos 5 anos, mas olha só, olha o que a IA pode fazer. Você vai entender o que ele pensa sobre prisão preventiva, sobre liberdade provisória, sobre flagrantes, enfim, vai entender tudo que ele pensa ali. Só que isso é o que a gente já tem hoje, que é a jurimetria. Para o pessoal da IA, isso são preceptivos fortes. O que são os preceptivos fortes? Eu quero saber o que esse juiz pensa sobre esse assunto. Ali você vai encontrar. Só que a IA pode dar um passo a mais, que são os chamados preceptivos fracos. Então, por exemplo, você tem todo esse Ele levantamento. gosta da palavra X. Não, assim, ó. Inclusive isso pode fazer. Sobe Tipo de redação. Sobe o calendário e verifica se tem modificação nas decisões dadas às segundas-feiras nas decisões às sextas. Ou esse juiz torce freneticamente por um time. Mas tem o negócio da palavra, né? A Também. palavra ele gosta que se utilizar tal palavra, a chance de resultado positivo é maior do que se utilizar essa. Daí a IA vai mudando a tua linguagem. Vai mudando. Sobe a tabela do campeonato. Verifica-se nos dias que vai cruzar com sim, com qualquer coisa. São os preceptivos fracos. E com base nesses preceptivos, você tem condição de chegar. Talvez sejam os fortes, né? São disseminados, mas não fracos. Porque o que a gente faz hoje, Joel, é isso, mas é intuitivo. No intuitivo. A gente faz isso hoje, mas é intuitivo. É do que você conhece a pessoa, quantos casos você já teve ali. E isso é muito difícil de passar, né? De ensinar. A gente, para um advogado mais jovem. É que você, com o uso de uma ferramenta dessa, você é capaz de perceber coisas que ele próprio não percebe. Sem dúvida. E aí é que vem o ponto. Como é que você vai exercer advocacia sem isso? Porque o teu ex-adverso... É uma disparidade de armas. O outro escritório de advocacia vai ter. Se você não tem isso, você não tem... É uma ferramenta muito poderosa. Então, o que eu queria te dizer é o seguinte. Mesmo a estratégia,
há de se tornar muito mais Mas, sofisticada do que a gente. A gente hoje exerce uma estratégia artesanal, sim. muito no feeling, muito na experiência. Aqui vai ser uma estratégia técnica, Eu baseada acho em que as duas vão se dados. complementar. Eu acho Claro, que a gente sim, ainda vai usar essa da claro, experiência, do feeling, a mas partir de dados com mais técnicos. base. Exatamente isso. Com mais base. Exatamente. Eu acho que Mas essa experiência que é humana, essa do feeling, essa. Eu não sei porque muita gente diz assim que a IA vai ler emoções, vai conseguir trabalhar com isso e tudo é coisa de biologia que se consegue monitorar. Mas eu acho que esse feeling, essa questão muito, isso é muito humano, né? De é, saber como colocar, como interromper, como encaixar, como eu sinceramente, a assim, ó, advocacia tem uma oralidade também, não é tudo escrito. sim, eu a gente não sabe como é que vai ficar no longo prazo, mas eu realmente acredito que no curto prazo, médio e curto prazo, não tem como haver, inclusive isso é uma preocupação da resolução, uma inteligência artificial que não seja comandada por alguém. Você não pode exercer a profissão sem ter uma ferramenta, uma ou várias ferramentas de inteligência artificial. Mas não tem uma ferramenta de inteligência artificial exercendo a advocacia. Uhum. O que a gente precisa, Alguém vai João? estar por trás. A gente Mas o meu ponto é precisa o seguinte: estar é, preparado para vai exercer ter isso. muito menos gente por trás. Sim, com certeza. Hoje estamos todos na frente. Com certeza. Né? Com o avanço vai vir cada vez menos. E quanto mais avança, menos gente vai ser necessária. Eu participei da última final, não foi na última Fenaló, foi na penúltima. Ano passado. Teve uma agora, em São Paulo. Fenaló, para quem não sabe, é uma feira enorme Grande de Lawtex e Legaltex lá em São de Paulo. administração, gestão de escritórios, de maneira geral. E eu participei, assisti a um debate em que estavam reunidos os maiores escritórios do Brasil. Estava ali o Tosini, estava o Machado Meia, estava o primeiro, o grande, o Matos Filho. Matos Filho, estava o... Sim, todos eles participam disso aquele muito. senhor Pinheiro Neto, estavam todos ali. Os 5 maiores. E eles conversando sobre a questão do impacto da IA e tal, e todos eles disseram o seguinte, olha, e são todos escritórios com 500 mil advogados, né? Escritórios muito grandes. E eles disseram o seguinte, olha, é muito difícil você pensar no Brasil a partir do uso massivo de IA de um escritório com 500 advogados. Porque como é que funciona hoje um escritório desse? Você pega, por exemplo, Pinheiro Neto, tem 120, 130 sócios. Acho que é mais ou menos isso. Não deveria estar falando nomes aqui. Cada sócio tem uma equipe de advogados. Uhum. E recebe o cliente, trabalha, tal. Ele tem uma equipe para dar conta da demanda de trabalho. A partir do momento em que ele tiver um bom sistema de inteligência artificial, será ele, um outro colega, um ou dois, muito reduzido. E uma boa ferramenta de inteligência artificial. Eles resolvem o que precisa de uma equipe inteira. Hoje no escritório, nosso núcleo, nosso departamento de licitação e contrato tem, acho que umas 25 pessoas. E é por isso que... O tributários tem 40 pessoas. A gente precisa lembrar... Então você vê que, sim, isso vai reduzir... Vai. E aí, para quem está assistindo e diz assim, pô, e como é que eu vou ficar? Aprenda a comandar a inteligência artificial. Aqui é que está o segredo. Eu acho também o seguinte, é uma corrida, né, para os jovens de buscar também esse conhecimento estratégico o quanto antes. Né? Buscar conhecimento, buscar se diferenciar, não fazer aquilo que todo mundo faz. Então, eu acho que no planejamento de carreira, para aqueles que estão começando, isso me parece fundamental, ter uma formação mais humanista, uma formação mais geral, entender de teoria de direito, entender de filosofia de direito, entender de teoria política, ter uma boa formação constitucional, uma formação ampla sobre o direito, junto com isso se especializar. A carreira acadêmica eu acho que tem de ser bastante valorizada nisso, que vai trazer o diferencial, né? Que vai tirar o sujeito e vai propiciar ele
um cabetal, um conjunto aqui de munição para que ele possa enfrentar isso e se posicionar como um advogado estratégico, que eu acho que é o que vai sobreviver. Vai ser muito mais difícil, Sim, né? sem dúvida. Eu estava Já é conversando, difícil, né? fui Já é fazer uma muito palestra difícil. esses dias numa universidade para os estudantes e um aluno me perguntou assim: Paulo, tem 1,5 milhão de advogados no Brasil. Eu vou me formar, vou estar no meio de 1,5 milhão. O que eu faço? Eu tenho que fazer alguma coisa diferente para me destacar. O que tu acha que eu devo fazer? É, E eu respondi para ele assim: olha, eu acho, de fato, você precisa fazer alguma coisa diferente. Se fizer a mesma coisa que todo mundo faz, não vai funcionar. E eu vou te dar uma sugestão sobre o que fazer diferente. E você vai achar que eu tô de brincadeira, mas não. Houve um tempo, antes de eu entrar na faculdade, que quando você dizia que ia fazer direito, a primeira coisa que a pessoa te perguntava é assim: você gosta de ler? Porque quem faz direito tem que ler muito. Sempre teve isso. Esses dias eu encontrei um colega nosso, advogado e professor, e um dos grandes nomes do processo civil brasileiro, com vários livros publicados e tal, e que sempre teve mais um pé na academia do que na advocacia. E eu disse para ele: como é que está a questão de venda de livros? Você deve estar faturando bem com venda de livro, tal, de repente até mais do que a advocacia. Ele diz assim: eu vendo cada vez menos. Mas como? Tem 1,5 milhão de advogados. As pessoas não leem mais. Resumos, Doutrina, abrir a sinopse. primeira página, ler, não leem mais. Ou mesmo ter uma boa doutrina para consultar, para... Mas para você consultar uma boa doutrina, você tem que ter lido aquilo Tem. para ter Pelo menos ter uma percepção uma dela, sabendo onde é que percepção estão as coisas e... exatamente. E o que é engraçado, na época do Dr. Google, os estudantes de direito têm lido muito pouco, quase nada. Imagina com inteligência artificial. Imagina com a inteligência. Então, assim, quando você diz assim, temos que fazer alguma coisa diferente, quem sabe o diferente não é Seja voltar a fazer o que a gente deveria estar voltar. fazendo. O Exatamente. retorno às origens, O às raízes, retorno às como falaste origens. anteriormente. Bota a bunda na cadeira, abre um bom livro, senta e vai ler. Que talvez isso te dê muito mais resultado do que ficar com essa preocupação. Mas vai demandar um esforço enorme, né? Eu tenho Hum. muito assim... Eu te falei até há pouco que um dos meus filhos, eu tenho filhos adolescentes, gêmeos de 13 anos, e um tá se engraçando de quer ser advogado. E para mim, poxa, para todo pai, né, ter o filho que quer seguir a profissão do pai é uma alegria, uma felicidade. Sim, uma Mas ele honra, me né? disse isso assim, olha, Felipe, pensa bem, não, não, não diz isso por causa do pai, reflete melhor. Olha, eu desestimulei de certa forma, né? Com medo, com receio, talvez não seja o melhor curso para oferecer os instrumentos para um jovem enfrentar essa vida, esse mercado de trabalho que vai ser tão afetado pela inteligência artificial. Tenho lá meus receios. E isso foi uma coisa que me impactou, sabe, Paulo? Me deixou assim, poxa, né? Você, seu filho crescer e advogar e você poder orientá-lo nisso e, olha, isso não foi muito bom. Não, eu tenho 3 também, nenhum dos 3 quis vir para a advocacia e eu também não fiz muita força. Mas deixa eu tentar dar uma posição um pouco diferente de um certo pessimismo em relação a isso. Porque eu sou pessimista. Não, assim, Joel, do que trata a Só te advocacia? fazer um parênteses, estava falando desses grandes escritórios, eu tenho alguns amigos nesses grandes escritórios. Há um ano atrás, encontrei um amigo que é sócio de um desses grandes escritórios de advocacia e nos encontramos num evento acadêmico e ele me disse assim, Joel, ontem nós tivemos lá uma reunião no escritório, os sócios do escritório, principais sócios do escritório, com uns especialistas em inteligência artificial. Ele assim, rapaz, que coisa feia, para onde isso está indo? O senso dos sócios no final da reunião foi: vamos aproveitar aqui o tacho, os últimos anos. Olha, tem muita gente muito preocupada. Tem muita Sim. gente muito preocupada. Sim, se você for pensar na advocacia tradicional, como ela sempre foi exercida. Vai mudar. Vai ser um outro bicho. Joel, do que lida a advocacia? Com o que a gente lida? Com conflito humano. Drama humano. Drama humano, conflito humano.
E você pode ter certeza que conflito humano nunca vai deixar de existir. Enquanto tiver duas pessoas, há conflito. Uma sociedade com 7 ou 8 bilhões de pessoas, o Brasil com 230 milhões de habitantes, vai ter muito conflito. Eu não acredito no fim da advocacia. Não, fim da advocacia Não é exagerado. acredito que não seja mais necessário. Não, assim, o que me parece é que vai mudar. Vai mudar. É, Meu receio principal é em relação aos jovens. Esse é o meu... talvez eles estejam em uma condição melhor do que a nossa. Porque nós estamos muito vinculados à advocacia tradicional. Ele tem a cabeça mais aberta. Vai Sim. mudar para onde? É que eu acho que a gente está acostumado já um tanto a essa mudança, né? Se a gente pensar ao longo da nossa vida, já veio tanta tecnologia que mudou tanto, né? Quando nós éramos jovens não tinha telefone celular, né? Não tinha mas internet. A mas internet foi ter no final da faculdade. Quando tu deu aula para mim não tinha nem internet, não Paulo. tinha. Então vê como isso tudo mudou, né? Então eu Mas acho que a gente já vai mudança que ficando... vem pela frente é maior do que todas as E eu acho que como ela é maciça, de uso maciço, as pessoas meio que naturalmente vão usando, né? Já, Uns vão pensa- mais rápido, outros mais devagar, mas é meio que usar e-mail, todo mundo acaba pensa usando. no seguinte, Usar o lembra que- WhatsApp, todo mundo acaba usando, uns às vezes são mais refratários, demora um pouco, mas daqui a pouco estão lá nos grupos. Lembra que a gente tinha dito assim, vamos falar um pouquinho também sobre futuro, sobre futurologia e tal? Pensa no seguinte, os tribunais já estão praticamente todos trabalhando em construção dos seus robôs. O CNJ criou um observatório sobre isso, para cada um está trabalhando num diferente, enfim, Uhum. Torre de Babel. Mas isso vai ser uma realidade muito em breve. E esses robôs, com o treinamento que terão, hoje, só para ter uma ideia, o Copilot aqui em Santa Catarina já é capaz, hoje, agora, dezembro de 2024, já é capaz de ler um processo, entender o processo e sugerir ao magistrado uma decisão. Eu tenho ouvido muito falar que os juízes estão se utilizando sobretudo esse recurso, né? De fazer um relatório do processo, entender o processo rapidamente, fazer um resumo dos documentos. Mas que perigo, né? O ganho de eficiência é gritante. O ganho é grande, mas como a gente está falando da nossa responsabilidade de verificar aquelas informações, agora, imagina um juiz que não... A gente sabe que muitos não leem, né? E já de tempo, né? Com essas metas de CNJ, coisa assim, mas isso se oficializar, né? Agora uma inteligência artificial que vai ler o processo, que vai ler os documentos, que vai prestar atenção no processo. Isso também dá um frio na barriga, né? Dá, mas aí pensa no seguinte. Haverá problemas, haverá juiz que não vai cumprir sua missão e vai simplesmente assinar, enfim. Mas o fato é que haverá outros que estarão lendo, corrigindo e ensinando a máquina. Porque cada vez que vem uma decisão que não está correta, o juiz manda arrumar, ele ensina a máquina. Quanto mais a máquina erra, mais ela aprende e menos ela erra. O processo... Vai chegar um momento, com esse desenvolvimento, que a gente vai, acredito, eu acredito que a inteligência artificial seja uma ferramenta com o poder de resolver um dos grandes gargalos do Poder Judiciário, que é o tempo. Se você tem no teu escritório um processo com 10 anos, com 15 anos, por que o processo levou isso tudo? Se você for somar o tempo do prazo de contestação, do prazo de réu, do memorial e não sei o quê, não soma isso nem de perto. Onde é que o processo toma tempo? No concluso. Tá? Antigamente a gente dizia que estava no chegar no concluso. Está parado esperando uma decisão. E quanto tempo ele leva? 1 ano esperando uma decisão? 1 ano e meio esperando. Aqui é que está o tempo. Agora imagine uma ferramenta que seja capaz. O juiz chega a petição inicial, vamos para o rito ordinário, petição inicial, contestação e réplica, seria um aspecto muito já positivo. vem na mesma hora uma ideia, se for o caso de julgamento antecipado, já aparece a proposta de julgamento antecipado. 5 minutos depois que chegou a réplica. Se isso acontece, e eu acredito que vai acontecer, o que você tem de solução? Uma redução drástica. E um ganho para a cidadania, para o Estado de Direito. Mas repara no seguinte, menos tempo de processo e mais previsibilidade de decisões.
Uhum. Por que as pessoas vão a juízo hoje? De duas, uma. Ou pela incerteza do resultado. Então, se nós dois estamos Uhum. com o processo judicial, é porque eu acho que eu consigo ganhar de você, você acha que eu consigo ganhar de mim. Nenhum de nós sabe qual vai ser o resultado. Mas os dois têm expectativa de ganhar. Isso alimenta o conflito. Ou então, eu sei que eu vou perder, mas eu vou para o judiciário que eu vou perder daqui a 5 anos e vou ganhar com a história. Se você tem uma certeza maior sobre o resultado ou o tempo do processo vai ser muito menor, o que acontece com essa litigiosidade? Ela diminui drasticamente. E aí o que você acontece? O litígio continua a acontecer. Ou aumenta, né? Ou aumenta. Outro dia eu tive um cliente que me relatou o seguinte: olha, Joel, não é nem a tua especialidade, mas queria aqui, que está no teu escritório, queria compartilhar contigo. E eu estou numa situação aqui, uma disputa imobiliária e tal, e eu fiz uma consulta no chat GPT e eu tenho direito ao uso capião. Antes era o Google, agora é o Não, chat GPT. já me respondeu. Já veio a resposta. Está tudo certo, basta que vocês entrem. Então, e isso incentivou ele, pela vontade dele de propor o uso capião. Uhum. Aí fui falar lá com o departamento, com os especialistas, e assim, não, claramente não preencheu os requisitos. Mas eu acho que isso pode também estimular uma litigiosidade, porque as pessoas talvez tenham muito mais ciência e uma ferramenta para que elas tenham mais ciência do direito. E essas coisas podem ser mais rápidas, Num né? primeiro momento... Afora o risco também de perda qualitativa, de não se analisar o caso em si, as suas particularidades, a culpabilidade. Imagina, Joel, uma ferramenta Mas podemos como ganhar essa, muito com o tempo, sem dúvida. sendo treinada por 5, 10 anos. Os erros vão diminuir muito. E eu não estou falando especificamente do ChatGPT. Né? Mas a minha preocupação mais é em relação aos fatos. A gente, talvez, no Brasil, a gente pense muito no direito, porque o direito há muita insegurança, né? Um conjunto de leis muito ruins, e leis ruins, contraditórias. Então, talvez a gente eu também não sei qual é bem a experiência internacional, mas talvez nossas controvérsias residam muito no direito e não tanto nos fatos, mas me parece que o maior problema é de respeito aos fatos, porque os fatos cada um tem um seu, né? Não adianta treinar. Não sei se a inteligência artificial não é capaz de fazer essa análise. Pois é. E aí, repara o seguinte, se nós tivermos processos... Esse é o grande problema da advocacia tradicional, que está acostumado a lidar com processo. Se nós tivermos uma realidade de processos ágeis e previsíveis, nós não vamos mais trabalhar com processo, nós vamos trabalhar com cliente. Porque o conflito existe. Uhum. E a solução do conflito é rápida. E aí você vai dizer, poxa, mas é vantagem... Ou a gente vai trabalhar naqueles casos mais complexos, mais difíceis. Sim, sempre vão. Né? Sempre vão. Assim. Agora, E aqueles mais simples talvez vá Joel, numa esteira muito mais rápida. Imagina o seguinte. O que é bom. Se só... Né? E não só para a advocacia, para a cidadania. Pra cidadania. Né? E inclusive para passar a mensagem para a população que deve sim obedecer às leis, à ordem de fazer o que é correto, que hoje ela se protege na demora do Poder Judiciário. Muitas pessoas são lesadas, não tomam providência já. Mas eu vou ficar discutindo aqui 5, 10 anos, não vou ver mais isso, esquece, vou cuidar da minha vida. Uhum. Então, com um processo rápido, você tende a... Você imagina o seguinte, se todas as pessoas no mundo, se no mundo inteiro só existissem Fuscas, todo mundo tivesse seu Fusca, todo mundo ia achar um carrão. Porque não tem outra comparação. É o único que tem. Então todo mundo ia gostar. A partir do momento em que chega um mais novo, melhor, você começa a olhar para o Fusca e você vai dizer, mas isso aqui não tem segurança, não tem desempenho, enfim. Você cria outro referencial. Um outro referencial. O que eu acredito, amigo, é que a gente esteja hoje sem esse referencial. O que eu quero dizer com isso? Joel, você tem um escritório grande, você tem uma clientela sólida, certamente muitos empresários. Você está vendo a economia. A economia hoje é assim, é ágil. É solução, é rapidez, é eficiência, é ganho de produtividade. Qualquer empresário, em qualquer área, está pensando nisso. Quando ele tem um conflito
que é natural, porque nós somos todos seres humanos, isso vai cair no Poder Judiciário, que é a antítese da eficiência. O Poder Judiciário é lento, é caro. É um dos grandes problemas do Brasil, né? É um Falta de do mundo previsibilidade e inteiro. segurança jurídica, mas sobretudo do Brasil, né? Sim, mas o fato é o seguinte, nós não temos até agora, só tem Fusca. É o que temos, vamos de Fusca. A partir do momento em que você tem ferramentas que comecem a contrastar com essa... A realidade do Poder Judiciário é uma realidade, sob o ponto de vista de eficiência, de recursos, de rapidez, etc., é uma realidade que talvez faça parte do século XX. O século XXI é agilidade. E você só consegue um Poder Judiciário com essa agilidade com o uso de ferramenta de inteligência artificial. A partir do momento em que tiver essas ferramentas, isso revoluciona o Poder Judiciário. Revoluciona a forma de exercer a profissão. Eu confesso a você, eu sou extremamente otimista em relação a isso, porque acredito que... Assim, você vai dizer, mas o processo leva muito tempo. E, eventualmente, até os fatos sejam melhor apresentados ao juiz, né? Sim, sim. E quem sabe o juiz vai poder se ater aos fatos e resolver os fatos com muito mais e olhar para o que importa. E olhar para o que importa. Eu não me preocupo muito, Joel, com essa advocacia voltada para o processo. Uma coisa que eu aprendi é abrir o olho sobre o que é advocacia. A questão do processo é um particular. Acho que isso não vai desaparecer nunca, mas vai reduzir muito a partir de ferramentas muito mais ágeis, eficientes, baratas, rápidas, de solução de conflito. Você pega um determinado conflito, quanto custa um processo no Poder Judiciário estadual? Desde que ele começa, 5 anos, então você põe salário de juiz, salário de promotor, salário não sei o quê, a estrutura do Poder Judiciário, depois tem o recurso, aí dos desembargadores, até que ele é julgado depois de 5, 6 anos no Tribunal de Justiça. Quanto custou aos cofres públicos? E aí você coloca quanto esse processo, quanto que tem de valor envolvido nesse processo? Não. Talvez, acredito que na maior maior parte não compensa. Não, seria mais fácil o judiciário pagar do que... Claro, Mas tem esses números, né? Tem. Eu não sei se tem esses números atualizados, mas... Agora estão falando bastante sobre esse pacote aí de corte de gastos. O judiciário entrou em cena, né? Então estão falando do custo que representa no PIB. Muito um assunto... Aí se você tem também uma ferramenta capaz de atacar esse problema, eu não vejo como segurar. Vai ser utilizada. É muito tentador, Joel, você ter uma estrutura de solução de conflito rápida e previsível. A sociedade usar maciçamente... Claro, haverá grandes conflitos com grandes escritórios. Mas ajuda a pacificação social, sem sombra de dúvida. E aí, amigo, aí nós vamos trabalhar com as pessoas, com os conflitos humanos. Paulo, quando a gente começou aqui, perguntaram quanto tempo mais ou menos, e eu disse, olha, desde que a gente vai conversando, que essa conversa vai, mas uma hora a gente tem que acabar. Meu amigo, então, sobre tudo isso, muita coisa acontecendo agora, mudando a nossa realidade, muita coisa por vir, há muita incerteza, né? A gente tentando aqui adivinhar o que vai acontecer e quais os impactos. Mas aqui a tua mensagem final... essa ideia da volta à raiz, da advocacia com empatia, essa estratégica, que fique do lado do cliente, que dependa da confiança do cliente, eu acho que esse é um caminho, né? Isso que vai fazer a diferença. Mas, Paulo, Obrigado. É isso? Obrigado, querido amigo. Uma honra para mim estar aqui. Poxa. Espero ter contribuído. Muito Muito obrigado, Obrigado Paulo. a todos também. Então, encerramos aqui mais um episódio do MNCast, o podcast da Menezes Nibbo Sociedade de Advogados, com Paulo Brincas, um papo incrível sobre os impactos da inteligência artificial na advocacia. E esse conteúdo, o podcast, está disponível no Spotify e no YouTube. Nos sigam lá. Muito obrigado.